Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas. Eu vou estar ensinando vocês como vocês vão fazer aqui um buzz cut em um cabelo do tipo A2, tá? É um corte bastante curto, vocês podem ver. Aqui é o nosso amigo Pedro. Tá? Ele tem algumas pequenas falhas, o cabelo dele é um pouquinho falhado. Tá? E você está cansado de ver vídeos na internet de pessoas ensinando a cortar cabelo, utilizando modelos com cabelos bem cheios, o que torna o corte muito mais facilitado, mas no dia a dia na barbearia é exatamente esse tipo de cabelo que você vai encontrar a todo momento. São cabelos comuns do dia a dia, assim como o meu, como o seu, que provavelmente também pode ser um cabelo mais falhado, tá bom? E aqui a gente vou ensinar vocês a fazerem um buzz cut aqui com um degradê extremamente excelente, muito bem conectado, muito bem disfarçado, principalmente nessas regiões aqui, tá bom? Vai ser um corte relativamente rápido, mas ao mesmo tempo muito bem feito, tá? Esse tutorial é um tutorial para barbeiros iniciantes. Vai ser o tipo de corte que você vai fazer na barbearia no dia a dia. Não vai ser um corte para o Instagram, onde você vai utilizar maquiagens, onde você vai fazer muitas coisas, trabalhar nesse corte de uma forma muito superior e vai gastar seu tempo. Mas vai ser um corte mais tradicional, prático, que seja muito bem executado, muito bem feito, tá? Que não deixa a desejar em nada, mas ao mesmo tempo que não consuma muito do seu tempo, tá bom? Então vamos a isso. Primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar o pente de número 4, tá? Ele vai querer a altura de número 4 em cima e a gente vai estar fazendo degradê na lateral aqui, tá bom? Você vai usar o pente da seguinte forma, passando sempre contra o fio, tá? Vamos estar sempre pegando aqui, ó. Ó. Contra o fio, ó. E nós vamos estar fazendo isso pelo cabelo inteiro. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos utilizar aqui o pente de número 0. O pente de número 0. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos utilizar aqui a máquina na 0, tá? Sem pente algum, para fazer aqui a marcação nessa região. Se você estiver começando agora, eu não recomendo que você utilize na 0 absoluta. Eu recomendo que você abaixe a alavanca apenas um ponto, para que você não tenha dificuldade em fazer essa marcação aqui, ou melhor, em apagar essa marcação depois, tá bom? Então aqui nós vamos estar fazendo aqui a delimitação aqui da área. Eu vou pegar aqui, você pode ver a recessão alta aqui nessa região e a recessão baixa logo aqui nessa região. Nós vamos pegar na medida da recessão baixa, um pouco abaixo dela, tá? Eu não quero fazer esse degradê muito vincado no topo, vai ser um degradê médio, mas ao mesmo tempo um pouco alto. Como se fosse um buzz cut, só que levemente mais baixo que um buzz cut, tá bom? Nosso cliente ele tem aqui um pouco mais dessa região, um pouco mais entrada, então a gente precisa preservar essa área aqui, para a gente não deixar essa parte mais exposta, vamos dizer assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha máquina e vou fechar a alavanca. E agora eu vou fazer a limpeza dessa região aqui com a máquina de corte mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Limpa toda essa região. Ela tem que ficar bem limpa com a máquina de corte. Utilizem a sua escova aí, que é para vocês terem aí uma noção se a área está ficando bastante limpa. E nós vamos fazer isso aí por toda a marcação. Nós vamos estar removendo essa região inteira com a máquina de contorno, tá? Alguns barbeiros delimitam essa área aqui e deixam a parte de baixo já para limpar com a shave. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos, de fato, limpar tudo aqui com a máquina de contorno.
Prontinho. Vamos dar uma limpada aqui agora. A gente acabou de passar aqui a máquina de contorno, tá? Já fizemos a nossa marcação e já passamos a máquina de contorno. Nós vamos agora utilizar a shave. Essa shave aqui eu tive que usar a cabeça da outra Babyliss, que a minha quebrou. Ou quer dizer, desgastou aqui a tela, mas enfim, vai servir do mesmo jeito. Como eu faço para usar a shave e evitar fazer uma marcação muito forte para ter dificuldade de remover depois? É muito simples. Você vai utilizar o movimento em C. Você vai encostar mais a máquina na parte inferior e conforme você for chegando na parte superior, você vai afastando a máquina com toques leves, ok? Mas convém que a região que você vai utilizar a shave esteja muito bem limpa. Depois que você passa a máquina de acabamento, você vê um fiozinho ou outro, faça sempre uma limpeza bem minuciosa, para evitar de estar fazendo dois trabalhos, tá bom? Faça apenas um bem feito e aí você consegue adiantar o serviço. Opa. Vamos a isso. Pessoal, nós vamos utilizar aqui nesse corte a técnica de 2 pentes. O que é a técnica de 2 pentes? Nós vamos utilizar basicamente o pente de número 1,5, tá? É que nós vamos fazer aqui a marcação superior. E nós vamos depois, quando nós tivermos feito todo o procedimento com a zero alta, nós vamos utilizar apenas o pente meio para remover essa marcação, tá bom? Vou estar explicando isso para vocês aqui de forma simples e eficaz, um passo a passo detalhado. Nós vamos subir próximo aqui da parte da recessão alta. Só que não muito aqui em cima, tá vendo? A recessão alta dele é realmente muito alta. Então vai ser nessa região aqui, mais ou menos nessa área, aproximadamente 2 dedos de altura, tá? Com pente de número 1,5. Essa região do topo nós vamos desconectar com a tesoura depois ou com pente 2 alto. Eu vou explicar isso para vocês com calma. Mas vocês precisam lembrar de uma coisa. Nunca esqueçam disso. Degradê não tem a ver com pentes. Degradê tem a ver com cores. Tá? Você pode utilizar o pente que for, você pode utilizar uma tesoura aqui e fazer um degradê bem feito. A cor tem que ficar bonita, não é o pente A, pente B, isso não importa. Tá? Eu vou ensinar essa técnica porque é a mais simples de se fazer. Mas você consegue resultados até superiores que esse utilizando 3 pentes, que é o pente 2, o pente 1 e o pente meio. Mas essa é a melhor técnica para vocês não errarem e dar um resultado muito bom no corte de cabelo do cliente, tá bom? Você vai pegar aqui o pente meio e você vai subir. Movimento em C, tá? Não movimento reto. Ó, nós vamos aqui subir aproximadamente 2 dedos. Tendo feito aqui a marcação, observe que eu não cheguei até a parte do topo. Muita gente costuma fazer esse corte levando até essa região. Mas como eu falei para vocês, se fosse eu fazendo sozinho, eu levaria de fato até mais alto. Mas isso aqui é para que você aprenda como fazer de uma maneira que você não vai errar, tá bom? Mantenha sempre um dedinho aqui abaixo da recessão. Isso aqui nós vamos limpar depois, eu vou mostrar para vocês uma maneira fácil de limpar para vocês não cometerem erros. Tendo feito aqui a marcação com pente 1,5, nós vamos utilizar a zero com a alavanca aberta, tá? Nós vamos até o meio aqui desse cabelo, ó, a zero com a alavanca aberta. Até o meio da marca que nós fizemos. Movimento em C, tá? Ó. Ó, vai tirando. Poxa, eu tenho dificuldade de fazer o movimento em C. Vai devagarzinho. Eu vejo muitas pessoas que estão começando a cortar cabelo, que assistem vídeo no YouTube, aí tentam fazer aqueles movimentos rápidos que os barbeiros fazem. Cara, isso é com o tempo, entendeu? Isso aqui com o tempo você vai fazer isso tantas vezes que você vai começar a fazer isso no automático. Mas se você que está começando, você primeiro precisa aprender a andar, para depois você tentar correr. Não adianta você querer já sair correndo. Vai devagarzinho, faça o movimento correto. Encosta a máquina aqui na marcação, joga para dentro e puxa. Ó, ó. Por quê? Isso aqui vai te dar uma facilidade na hora de remover essa marcação aqui com pente meio. Se você fizer um movimento reto,
essa estrutura vai estar toda muito marcada e você vai ter muito mais dificuldade para remover com pente meio. Você percebe aqui que nós temos, olha, 3 tonalidades bem definidas. Temos uma tonalidade escura, temos uma tonalidade intermediária e temos uma tonalidade mais clara. E por fim nós temos a tonalidade da cor da pele. Tá? São 4 na verdade, mas isso aqui não conta. Essa daqui nós vamos tirar com o pente, com a máquina na 0, na intermediária. Dá 2 cliques para baixo e nós vamos estar tirando essa marquinha aqui de baixo. Ó. Aqui você vai pegar aqui bem de leve, com a ponta da máquina, não usa a máquina inteira no começo, vai aqui, ó. Ó, devagarzinho. Se você tiver um pouco mais de confiança, quiser usar a máquina como um todo, use, mas sempre devagarzinho. Ó, você percebe que já está ficando um degradê aqui, ó? Vamos fazer isso por todo o crânio. Aí você vai dizer assim, ah Lucas, eu estou tendo dificuldade de remover a linha. O que eu faço? Não consigo tirar na 0 intermediária. Abaixa, sobe mais uma alavanca. Tenta de novo, com a ponta da máquina. Não conseguiu, sobe mais uma. Por final você vai utilizar a 0 na baixa mesmo e só limpando só os pontinhos. Tá? Até que a região fique totalmente limpa. Tendo feito essa região, nós vamos agora fazer a limpeza com o pente meio. Tá? Vamos começar com ele na alavanca alta. Você pode fazer isso já direto com a alavanca intermediária e depois utilizar a alta, mas quando você estiver começando, comece sempre com a alavanca alta no começo. No futuro você desenvolve uma técnica mais difícil. Sempre na alavanca alta, você vai limpando, chegando próximo à parte superior, mas não vai chegar até lá. Também com movimento em C. Aqui nós vamos subir, ó, quase chegando ao topo, ó, e eu tiro. Vou quase chegando ao topo. E eu tiro. Vou fazer um movimento aqui, ó, bem devagar para vocês verem. Ó, olha como tá ficando. Quase chegando ao topo. E eu removo, olha como é fácil. Ok, já utilizamos aqui o pente meio e agora nós vamos fazer agora a conexão. Nós vamos conectar o cabelo alto do topo com o degradê que nós fizemos na lateral. Lembra que eu falei que eu subiria com o pente 1,5 até mais alto? Então, ao invés disso, nós vamos utilizar agora o pente 2. Nós vamos só quebrar as pontas de leve. Eu não quero tirar essa marcação com o pente 2. Nós só vamos apagar um pouco essa coloração para depois fazer a conexão com o pente 1,5. E depois com a tesoura de desbaste. Porque eu não quero remover essa marca com pente 2. Se eu fizer isso, a gente vai perder essa tonalidade escura do degradê. E aí é isso que faz o degradê ser bonito. Então nós não podemos apagar essa tonalidade escura, nós vamos só quebrar as pontas, olha. Bem de leve, também com movimento em C. Só um pouquinho, ó. Só um pouco, nada em excesso. Tá vendo? Ó. Só de leve. Vamos pegar aqui de leve. Sempre com movimento em C. Só que nesse caso você vai pegar a máquina, subir reto e puxar. Vai ser tipo isso. Tá bom? Sobe a alavanca conforme chega no topo. Olha a tonalidade como vai ficando perfeito, ó.
Nós vamos fazer isso agora por todo o crânio. Nós vamos tirar essa marca agora com pente 1,5. Vou mostrar para vocês como é fácil fazer isso. Primeiro você vai começar agora com pente 1,5 na intermediária e vai dar uma leve esfumaçada, chegando quase o topo, ó. Você vai pegar essa parte aqui, onde estava a marca do 1,5, dar uma quebrada de leve e depois com 1,5 baixo. Vamos fazer isso aqui nessa região inteira para vocês verem. Pega aqui, ó, 1,5. Agora com 1,5 baixo, eu vou só limpando só as pontinhas. Essa última marcação aqui de baixo. E aqui já tá, ó. Isso aqui agora nós tiramos tudo na tesoura de desbaste. Pega um 1,5 alto, sobe. Depois um 1,5 intermediário. E por fim um 1,5 baixo. Um 1,5 alto, lá no topo, ó. Um 1,5 intermediário. No meio. 1,5 baixo. Embaixo. Vale a pena você ter esse pente aqui. Esse pente ele vai te oferecer uma possibilidade muito grande de polimento no cabelo. Por quê? Ele tem uma área que é bem fina, olha. E você consegue pegar esses fiozinhos aqui, ó. Lembre-se do que eu falei no começo. Degradê não tem a ver com pente, tá? Degradê tem a ver com cor. Então essa é a hora em que você vai usar aqui o feeling. Você vai ver com seus próprios olhos. Onde você tem que tirar mais, onde você tem que deixar. Entendeu? Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui agora é intuição, é bom senso. Você vai pegar aqui, ó. Eu tô vendo que essa regiãozinha daqui tá mais escura. Eu vou polir mais, eu vou tirar mais. Eu tô vendo que tem uma falha aqui, eu não vou mexer nesse lugar. Onde houver uma falha, você vai deixar. Por quê? Porque essa região que tá falhada, se você tira, o que vai acontecer? Ela vai ficar ainda mais falhada. Então o objetivo é você pegar as regiões que tem menos e deixar, e as regiões que tem mais e tirar. Isso vai criar o efeito de uniformidade no cabelo. Vai dar um aspecto mais polido. A transição do escuro para o claro vai ser muito mais sutil, mais suave. Eu particularmente gosto muito de fazer um point cut. O que é isso? Vou pegar aqui a tesoura e vou só dando um polimento básico aqui nessas regiões onde eu vejo que tem umas manchinhas, tá vendo? Isso aqui é do próprio cabelo dele, ó. As regiões que vai ter um pouco mais, outras que vão ter um pouco menos e vai ficar essas manchinhas. Essas manchinhas você vai polir com point cut, tá? A ponta da tesoura, você vai tirar aqui essas manchas. Ó. Só onde tiver mesmo em excesso. Tome cuidado ao fazer isso. Evite fazer. Se você fizer assim na vertical, totalmente na vertical, você não vai conseguir tirar nada. A tesoura tem que estar levemente inclinada para a diagonal, levemente inclinada. Tá? Não aperte muito a tesoura no plano do cliente, porque isso pode machucar. E não fique picotando muito no mesmo lugar. E aí você vai criar um buraco. É um toquezinho ou outro e pronto, passa para o outro. Se não tirou, paciência. É porque você não está fazendo da maneira correta, não adianta ficar insistindo. Se você ficar insistindo, você vai acabar causando um buraco no cabelo do cliente. Não é isso que você quer. Vamos agora fazer o contorno. O cabelo já está cortado, não está fazendo esse contorno aqui. Nós não vamos entrar muito, mantenha sempre aqui o aspecto natural aqui, ó, do cabelo. Não é para ser um cabelo marcado. Eu começo pelo meio, tá? Nunca por um lado ou pelo outro, sempre pelo meio. Por quê? É aqui no meio que você vai delimitar o quanto você pode entrar nas laterais. Posso começar por um lado ou outro? Posso, se você tiver já bastante
técnica, você já tem um pouco de confiança, você pode começar por um lado ou por outro. Mas você está começando agora, comece sempre pelo meio. Você pode empurrar aqui, ó, com o dedo, ó, no cabelo, tá vendo? Que se eu deixar ele solto, ele vai fugir da máquina. Mas se eu empurrar aqui, ele vai ficar mais preso. Pode fazer isso com pente também. Mas se você está começando agora, vale muito a pena você fazer com o dedo. Você pode também puxar isso aqui, ó, com pente, ó. Tá vendo como funciona com pente? É até mais fácil, ó. Essa região aqui dele, geralmente nos cabelos a gente sempre deixa isso reto. Só que nesse caso nós não vamos deixar reto, nós vamos deixar levemente boleado. Só um pouquinho. Vamos quebrar um pouco esse ângulo para trás, ó, tá vendo? Eu não vou subir ele reto. Porque aqui nós temos um pouquinho, uma entradinha. Tá vendo como ficou levemente boleado? Por quê? Porque esse é o aspecto natural do cabelo dele. Agora, essa região aqui, o que você vai fazer? Pode ver que nós só tiramos só as pontinhas. Essa região aqui, você não vai puxar ela reta para baixo. O objetivo é sempre manter ela inclinada, tá bom? Nós vamos manter ela aqui inclinada. Vamos pegar ela aqui, estica a pele do cliente, dá um toquezinho só com a máquina. Tendo feito o contorno, pessoal, nós vamos aqui agora, né, limpar aqui esse cabelo. O degradê aqui já está feito, nós vamos só passar agora a lâmina. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Vou só limpar aqui um pouquinho. Aqui na frente, vou dar só um toquezinho de leve, quase nada. Só para tirar os pelinhos amarelos mesmo. Sem entrar nada. Como eu faço para fazer esse contorno aqui? É muito simples, não tem erro. Vou mostrar para vocês. Vocês vão pegar aqui a pele do cliente, coloca o dedo aqui nessa região, e você vai esticar só um pouco aqui a pele do cliente, olha, só um pouco. Você vai trazer essa lâmina para trás. Ó. Você vai trazendo com muita cautela, muito cuidado. No começo você não precisa ter pressa, tá? Mantenha sempre a calma e faça sempre uma linha extremamente reta. Pode observar que a linha ficou bem reta. Nós vamos estar limpando essa regiãozinha aqui. Aqui nós não vamos tirar quase nada. Vamos só tirar aqueles pelinhos amarelos. Que é para manter aqui a região aqui da testa limpa. Tá vendo? Aqui embaixo, nós não vamos fazer aquela curvatura na parte baixa da recessão. Nós vamos pegar aqui a lâmina e nós vamos só quebrar de leve aqui se tenha ficado algum fio. Qualquer fio que tenha ficado aqui nessa região. E vamos aproveitar para dar uma limpadinha aqui, ó. Tá vendo? E nós vamos fazer isso agora, a mesma coisa do outro lado. Então, pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir para aprender mais sobre corte de cabelo e conteúdos como esse, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.